Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de logos e rema, amém? São duas palavras gregas que definem, no nosso português, palavra. Então, é um conceito simples, mas que muitos complicam por não entenderem. Aqui em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Aí o versículo 14, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Logos é a palavra integral de Deus, ou o Verbo de Deus. Essa palavra nasceu junto com a filosofia e tem o sentido de expressar a ideia que o filósofo tem sobre o mundo, a vida e tudo mais. Logos, ou palavra, o Logos de Deus, é aquilo que Deus expressou sobre todas as coisas, aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo e do que ele criou. Então é muito importante nós entendermos isso, né? E para ficar mais simples, o Logos é a palavra integral de Deus. Amém? Então, quando nós estudamos o Logos, é, é utilizado para descrever a totalidade da palavra de Deus, ou seja, toda a Bíblia. Amém? E é importante nós observarmos isso. Então, a palavra habitou e o verbo se fez carne e habitou entre nós, significa literalmente tabernaculou. A analogia é com o tabernáculo no deserto. Quando Deus se ergueu, quando Deus ergueu sua tenda entre as dos hebreus e manifestou a sua glória ali, de modo que Jesus se identificou com a humanidade, tornando-se carne, ou seja, assumindo um corpo humano. Amém? E diz que através da vida de Jesus, nós vimos a glória como o unigênito do Pai. É interessante nós observarmos isso porque essa diferenciação vai trazer algo muito importante e um divisor de águas na nossa fé. Amém? Eu sei que existe muita especulação por aí a respeito da questão do Logos, a respeito da questão do Rema, há quem não acredite na diferenciação dessas palavras, mas é importante nós entendermos esse conceito, porque quando nós entendemos esse conceito, fica mais evidente como a nossa fé pode funcionar de forma mais eficaz. Amém? Logos também é descrito lá em Marcos, capítulo 7, e nós podemos observar algo interessante aqui em Marcos, capítulo 7, porque diz assim: olha, eh, Jesus está falando aqui sobre a questão de negligenciarmos o mandamento de Deus e guardarmos a tradição dos homens. Isso é um perigo para a nossa fé. Quando nós deixamos de lado a palavra de Deus e seguimos apenas rituais ou tradições humanas ou religiosidade, isso vai fazer com que a nossa fé ela fique travada. Aqui em Marcos capítulo 7, amém? Versículo 6, falando a respeito da tradição dos anciãos e falando a respeito do que é que contamina o homem, e Jesus vai falar a respeito daquilo que sai, ou seja, da palavra que é falada pela boca do homem. Ele diz assim: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disses ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Verso 11. Vós, porém, dizeis: Se o homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias
aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Versículo 13. Invalidando o Logos, ou invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, nós vemos aqui essa questão do corbã, uma palavra que significa retirar algo de seu propósito, como se fosse uma oferta feita a Deus. Portanto, se um homem quisesse diminuir sua responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos e inválidos, ele poderia declarar sua propriedade corbã. Então, mais ninguém poderia compartilhar sua possessão, embora ele mesmo pudesse continuar a desfrutar de seus benefícios durante toda a vida. Tal prática era ilusória e violava diretamente o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Então, a invalidação do logo de Deus é quando nós deixamos de lado, né, aquilo que a palavra de Deus diz e seguimos rituais que são contrários à palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que é pela palavra, vamos dizer assim, que nós conhecemos a Deus, mas é pela palavra rema que nós vivemos. Essa palavra rema já é uma palavra falada e nós precisamos entender isso. Rema é uma palavra grega que significa palavra falada, independente de qual palavra seja, se de Deus ou não. De fato, ela significa palavra falada em oposição a qualquer outro tipo de palavra, seja escrita, conhecida, etc. Não é uma palavra especial ou sagrada, basta haver voz, ou seja, ser falada, que é considerada rema. No entanto, nos estudos, nós podemos considerar que a palavra rema é aquela que dá vida ao homem. Amém? Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, quando fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia vai falar em outros lugares sobre espada também. Em Apocalipse diz que da boca de Jesus saía uma espada afiada. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela vai separar juntas e medulas, vai separar espírito da alma e vai separar as atitudes das intenções do coração, os pensamentos das intenções do coração. Então, a palavra, ele tem esse poder. Amém? Então, em Mateus 4,4, Jesus, quando está sendo tentado pelo demônio, ele diz assim: está escrito. Quando o demônio diz assim, transforma essa pedra em pão, ele está com uma necessidade física e o diabo quer que ele use o seu poder para suprir aquela necessidade física, amém? Transformando a pedra em pão. Só que Jesus diz assim, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu já tive muitas experiências com rema, não vou aqui entrar nos detalhes, mas existem momentos na nossa vida que a palavra, enquanto nós estamos lendo, ou enquanto ela está sendo pregada, ela vivifica algo dentro de nós. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Quando Jesus falou aquelas palavras, produzia libertação, produzia salvação, produzia cura. Depois aquelas palavras foram registradas e, contando a história, destinada a algumas pessoas. Mas existem palavras que foram registradas que servem para todos nós e nós precisamos entender isso. Então veja a importância de você saber separar entre logos e rema para que a sua fé seja eficiente. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto de celebração a partir das 18 horas e será um prazer receber você com sua família. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.